Olá, estamos de volta com o canal Conservador RJ. Nós tivemos uma pausa aí por questões técnicas e também por causa do outro canal, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Hoje eu vou falar sobre a questão do que fazer no pós-vírus chinês. Depois que o coronavírus sair vamos dizer assim, da mídia, depois que o número de mortes não estiver tão alto, que o número de infecção não estiver tão alto, e que ele for tratado como uma doença comum. Ou seja, quando a pandemia acabar, o vírus chinês não vai ser tão lembrado, mas vai deixar uma consequência muito grande. Claro, muitas mortes estão acontecendo, podem acontecer, isso é uma questão de saúde, mas o alarmismo é muito grande em relação a isso. E isso vai ser um grande problema a ser superado. Por quê? Como o próprio presidente já vem falado, a economia não pode parar. Alguns estados estão lutando contra isso por uma questão política e fazendo uma oposição de uma forma que estão mantendo, estados e municípios estão mantendo todo mundo em quarentena, inclusive forçada, fazendo com que o prejuízo para a economia seja gigantesco. O que vai sobrar quando o vírus chinês for embora? Ou seja, quando a pandemia acabar, o que vai acontecer? Vão ter mortos? Sim. Mas e a questão da falência? O que vai ser dos autônomos? O pessoal autônomo vai ficar quebrado. O cara hoje que trabalha com uma venda numa barraquinha, com isopor na praia, o motorista do táxi, Uber, enfim, todo esse pessoal que ganha diretamente pelo que produz. Ele trabalha e recebe na hora. Esse cara vai ficar quebrado. Ele não tem hoje como tirar o sustento dele. As pessoas não têm como se sustentar. Não tem como viver com geladeira vazia. Não tem como deixar de comprar aquele remédio básico que para alguns é o essencial. Quem tem problemas, digamos assim, hipertensão, diabetes, normalmente faz um uso contínuo do remédio. E esse cara não pode deixar de tomar esse remédio. Ele é obrigado a tomar o remédio o tempo todo. De onde vai vir essa renda? Onde ele vai comprar esse remédio? Tudo bem, vem um auxílio do governo, vem, mas isso vai ser o suficiente? Quantos são capazes de viver com 600 reais? Será que é isso só que o cara precisa para sobreviver? Que o cidadão vai conseguir sobreviver com só isso? Porque muitos estão com a atividade totalmente interrompida, outros não conseguem simplesmente ter aquela margem que ele precisa para sobreviver. Imagine hoje um motorista de táxi ou aplicativo, ele sai, ele já tem o custo de rodar com carro, combustível, enfim, que não ficou mais barato, embora o petróleo tenha reduzido, não chegou nas bombas, pelo menos no Rio de Janeiro, a diferença total, até porque os governos, o governo estadual não reduziu o ICMS, não teve essa redução, e o problema continua. Esse cara vai pagar, vai gastar e muitas vezes não vai ter passageiro. Temos também o caso do trabalhador de carteira assinada. O trabalhador de carteira assinada, num primeiro momento, parece que a situação é mais confortável, ele tem um salário para receber. Mas quem paga ele? Quem paga ele é um empresário, aquele malvadão segundo a esquerda, aquele cara que todo mundo odeia. Mas é esse cara que produz, é esse cara que emprega. E quando ele fechar a empresa dele, ele vai mandar embora. As grandes empresas, acredito eu, que vão sobreviver. Vão sobreviver, mas vão cortar pessoal. Vão mandar muita gente embora e esse pessoal vai ser absorvido por quem? Já que todo mundo está quebrado. Vamos para pequenas e médias empresas, mas principalmente as pequenas. Essas vão falir. Muitas vão falir. O cara não tem uma gordura, o empresário aí não tem uma gordura para queimar. Ele não pode ficar 2, 3 meses parado. O passivo chega, a conta de luz, de água, por mais que ele feche as atividades, a mínima continua vindo. As empresas, concessionária ou própria estatal, não vai deixar de cobrar aquele mínimo. Será que a SEDAI vai deixar de cobrar o mínimo daquele empresário que fechou a loja e não consumiu? A Light vai fazer isso? Será que isso vai acontecer? Isso não vai acontecer. Então, o que vai ser o resultado? Vai mandar embora. Essas empresas que quebram vão mandar embora. E aí, você tem um endividamento. O empresário que quiser se manter vai se socorrer de empréstimo. O trabalhador vai precisar do cartão de crédito sem poder pagar após uma demissão. O autônomo vai usar o cartão de crédito. Ele vai estourar o cartão, ele não vai ter como pagar. Vai se socorrer de cheque especial. Essas pessoas vão ter um endividamento.
Ou seja, aquilo tudo que a gente vinha combatendo, aquela lamentável situação que o socialismo nos deixou, vem um vírus socialista e nos deixa literalmente de volta naquela situação, talvez pior. E o principal, vão acusar o presidente da República, vão acusar o Ministério da Economia, vão alegar que as políticas de economia não foram suficientes. Sabe qual vai ser a mentira que a esquerda vai contar para você? Que você abriu mão da Previdência e nada melhorou. Quando, na verdade, ela deu um segundo ataque. Através dos seus parceiros, que a esquerda internacional, ela tem os parceiros internacionais. As pessoas que estiverem devendo muito vão entrar na inadimplência. Muitos não vão pagar. Efeito automático. O banco, porque não é um banco que faz isso, o mercado vai aumentar a taxa de juros. Se eu não tenho segurança quando eu empresto, eu passo a emprestar com juros. Ninguém deixa de receber no mercado financeiro. Quando você deixa de pagar, esses juros são passados para outras pessoas. É assim que funciona. Isso vai prejudicar de forma gigantesca. E aí vem a questão da arrecadação. Se o dinheiro não circula, se a economia não trabalha, o Estado, lato sensu, ele não tem de onde arrecadar. Se ele não consegue arrecadar, e aí vamos para o caso dos Estados-membros, que tem como uma grande fonte de arrecadação o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Não está havendo circulação, nem de mercadoria, nem de serviço. A arrecadação vai parar. Vai fazer com que faltem os serviços básicos. Por quê? Faltará salário de servidor, faltará compra de material. Não adianta eu pagar o médico se ele também não tiver uma injeção, um determinado remédio, material para fazer o mínimo. Não adianta eu pagar a Conlurb, no caso aqui do Rio de Janeiro, uma empresa de limpeza urbana, se eu não tenho como botar diesel no caminhão. Não adianta pagar a polícia se faltar gasolina para a viatura. E ainda assim, corre o risco de não pagar. Claro que as forças auxiliares vão acabar trabalhando, porque esses trabalham sem salário, são militares. Mas os outros servidores não vão trabalhar sem salário. Isso é inconcebível. E aí a gente entra na questão do... Não se pode falar falência, né? O Estado não vai falir, mas ele vai ficar insolvente. E essa crise vai ser sentida justamente pelos mais pobres. Porque é justamente o mais pobre que depende, e acabou por depender pelas políticas que foram adotadas, depende do Estado. E esse vai sentir muito mais do que os outros. Os grandes empresários, como eu falei, eles vão mandar pessoas embora, as pessoas vão embora, vão mandar a pessoa embora e vão continuar sobrevivendo. A empresa deles vai continuar sobrevivendo. Vamos dizer assim, o alto clero do serviço público, ele também vai continuar existindo. Nós sabemos que salário de juízes, promotores não vão ser afetados. Não foi no final de 2015, início de 2016, não vai ser agora que vai ser. Embora o tribunal, o Ministério Público esteja de portas fechadas, só o plantão esteja funcionando, não são eles que vão pagar a conta. Talvez por isso que mandam de multar carreata, coisa desse tipo. Porque não é esse pessoal que vai pagar a conta. Quem vai pagar a conta é o funcionário que está aqui embaixo. E esse fica sem salário. Como já ficou no passado, vai ficar de novo. Quem vai pagar a conta vai ser esse funcionário. Aquele que está na ponta da lança, vamos dizer assim. É o pessoal da limpeza, o pessoal dos hospitais, das escolas, da segurança. Vai ficar sem salário. O alto clero não vai ficar sem salário. Embora na hora quem vai ter que trabalhar, nem que seja na marra, vai ser quem está na ponta da lança. O importante é entender o seguinte, essa culpa não pode cair justamente para quem falou para todos, fiquem em casa só quem for necessário. Ou seja, o presidente ele agiu com prudência, mais do que a televisão e os governadores e prefeitos. O presidente falou, fique em casa quem pode ficar em casa. Quem tem que ficar em casa. Se você tem problemas de saúde, se você está no grupo chamado de risco, o chamado isolamento vertical. O presidente foi claro. Enquanto governadores e prefeitos e imprensa preferiram o isolamento total ou horizontal. Então, no caso, o presidente foi prudente, ele sabia que a economia podia quebrar, que empregos seriam perdidos, que muita coisa poderia se desenrolar como consequência negativa desse vírus chinês. Então ele teve essa prudência. Mas eu garanto que daqui a 6, 7 meses todos os problemas, e quem for no mercado hoje já vai ver que a inflação está voltando, já tem material aí que está custando mais de 50% do que custava. Podem apostar comigo, daqui a 7 meses mais ou menos, estarão acusando o presidente pela inflação, por toda essa crise, por problemas de desemprego,
justamente o único, pode ser que tenha uma exceção aí, um prefeito, um governador de outros estados, mas na sua maioria não, ou seja, foi o poder, pelo menos para a grande maioria, quem aqui do Rio de Janeiro sabe, foi o poder que falou, com prudência, não deixem de trabalhar, enquanto os outros poderes fizeram, fique em casa. Só que agora a comida não está chegando e não vai chegar na casa das pessoas. Quando faltar, quando a inflação disparar, quando o crédito estiver altíssimo, lembrem-se, não culpem o presidente, culpem as pessoas que mandaram você ficar em casa. E para você culpar, você não pode simplesmente apontar o dedo e falar o culpado é ele, você tem que responsabilizar. Como se responsabiliza? Como você responsabiliza o seu prefeito, o seu governador que mandou você ficar em casa? Nas eleições, não vote nele e ninguém indicado por ele. Como eu responsabilizo os verdadeiros culpados, que é a China? E quando eu falo China, não estou falando do chinês. Isso é muita inocência, falar que tá discriminando o chinês. Não estou falando de chinês nem país China. Estou falando do Partido Comunista Chinês. Ou seja, o culpado, mais uma vez, é o socialismo, é o comunismo. Tanto faz o nome que você quiser dar, porque quem quiser fazer a diferença aí vai chegar à conclusão de que um é uma mentira e o outro é um meio de tomar o poder falando que vai se buscar essa mentira. Mas, enfim, não adianta. O culpado é, mais uma vez, o socialismo. Mais uma vez, morte, miséria, desgraça sendo espalhado por essa, como diz muito bem o Olavo de Carvalho, essa organização criminosa internacional e sem limite. Esse movimento criminoso. Ou seja, o socialismo espalhou isso. O socialismo é o culpado. A única coisa que pode acontecer de bom com o término desse vírus maldito é que seja cobrado o fim da hegemonia do Partido Chinês. Aquilo é uma ditadura, aquilo não é uma república, lá não existe um presidente, ele se chama assim, mas apelido a gente pode colocar qualquer um. Ele não é presidente, ele é um ditador. E até porque se tem um partido é uma ditadura, é um grupo pequeno de pessoas controlando as demais. É só isso. É o chamado governo de minoria. Para quem criticou o Bolsonaro antes da eleição, que ele falou que é a maioria que governa, nós respeitamos a minoria. Você tem que respeitar a minoria, mas o governo é da maioria. Essa é a essência da democracia. Se o governo é do povo, ele é um governo da maioria. Governo de minoria é ditadura, é uma minoria governando a maioria, ou seja, poucos subjugando muitos. No governo de maioria, é a vontade da maioria. Quando você vota alguma coisa, pode ser na sua turma, na sua casa, entre seus amigos, o voto da maioria tem que prevalecer. Se só o seu voto vence de 10 amigos, você é um ditador. Me desculpa, você é um ditador. E contra isso tem que ser combatido. O Partido Chinês, ele é um mal, porque ele é uma ditadura que subjuga mais de 1 bilhão de pessoas, quase 2, né? E ele está sempre disposto a fazer esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo que eles espalharam dolosamente o vírus, o que também não é totalmente descartável. Mas mesmo que seja por negligência, eles foram muito, muito ruins em administrar, inclusive prendendo médico, jornalista, enfim. Ou seja, nós temos sim que culpar o Partido Comunista Chinês. É necessário boicotar economicamente a China? Sim, porque o povo vai pagar um pato lá, vai deixar de... eventualmente vai faltar comida para o povo chinês, porque o Brasil, entre outros países, vai deixar de abastecer? Sim, mas talvez seja a única forma do povo derrubar esse partido tirano que está lá. Ou pelo menos que o povo entenda que tem que ter mais de um partido, que eles tenham oposição. Claro que a oposição a um partido daquele ali vai ser difícil, se ele não for derrubado, vai ser muito difícil. A gente vê que não tem oposição ao Putin, né? Ele se faz como democrata, né? Ele se diz democrático e não tem oposição a ele. É até meio perigoso se opor ao Putin, né? Na verdade é um risco, né, você passa a ter um risco de morte, né, em se opor a isso. E também um boicote à mídia e entretenimento. Porque lembra daquele artista que falou fique em casa, mostrou a sua mesa bonita, mostrou o vinho, as iguarias, enquanto você estava sem conseguir uma renda mínima porque você é autônomo, enquanto a tua micro e pequena empresa estava falindo e ele falando fique em casa? Faz um favor para você mesmo, porque é uma questão de honra, é uma questão de dignidade. Deixa de ir no show dele, deixa de adquirir a música dele, deixa de prestigiar ele, deixa de dar like nele no YouTube, no Facebook, para de seguir esse cara.
Esse cara tá pensando no umbigo dele. Ah, ele é artista, ele não é político, mas ele foi lá e falou fica em casa. Ele não pensou nas pessoas que estão com a geladeira vazia. O jornalista também. Não vai assistir Rede Globo. Para de dar like no que for da Globo. Larga o G1. Vai buscar outras fontes de informação. Essa porcaria não presta. Esse canal está fazendo muito mais mal do que bem à população. E no caso dos artistas, é necessário sim boicote. Lembrando, não é censura não. Quem faz censura é a esquerda. Quem denuncia, quem processa, quando até o próprio judiciário vai investigar, vou falar isso no outro vídeo, é coisa da esquerda. Mas boicote é necessário. Quando aquele artista for fazer um show na tua cidade, fala, ó, lembra que ele falou fica em casa e você perdeu o emprego? E eu fiquei sem sustento, que eu sou autônomo? Lembra quando ele falou isso? Então, não vamos no show dele não, deixa ele em casa. Deixa esse cara em casa. Quando ele for fazer um show na sua cidade, fique em casa. Faça esse favor para você mesmo. É isso aí, pessoal. Vamos curtir aí o vídeo.